Eu sempre falo e volto a repetir, gente. Doutora Cilândia Amaral aqui com a gente. Boa tarde, doutora Cilândia. Boa tarde, Bárbara. Ela que é especialista Master e Hiperblaster super aqui em Brasília, para pessoas que nem eu, né, com mais de 35 anos, que estão, que já passaram por uma gravidez, estão buscando engravidar e tem buscando esse acompanhamento. Mas eu fiquei chocada com a doutora Cilândia, obviamente, por questões éticas, a gente não vai dar muitos detalhes, mas teve um parto 50 mais. 50 Exatamente. mais, doutora Cilândia. 50 mais, né? Então, é importante a gente lembrar que alguns fatores estão contribuindo mundialmente para gestações mais tardias. A literatura coloca uma gestação mais tardia como 35 anos ou mais. Então, a gente começa a falar em gestação 35 mais. Por que tem mudado o padrão? Porque nós temos tido vida mais longa, né? A gente tem vivido muito mais, com uma qualidade de vida muito melhor em vários aspectos, e muitas vezes a gente não se dá conta de que nossa vida reprodutiva, ela não evoluiu biologicamente em termos de duração comparado com o nosso tempo de vida. Então, as mulheres têm protelado mais a gravidez, por razões também diversas. Elas querem estudar mais, elas querem trabalhar mais, elas querem construir várias coisas, de repente conhecer parte do mundo e de repente elas falam, já acho que agora está na minha hora. Mas também, por quê? Porque elas acham que elas estão muito jovens e de fato estão. Olha você, né? A gente precisa revelar todos os segredos, mas você é super jovem, né? Super cheia de energia, cheia de saúde, cheia de vida, e você fala, ok, enquanto eu estou me sentindo assim, eu tenho certeza da minha capacidade reprodutiva. No entanto, o que a gente tem biologicamente é uma queda progressiva da capacidade reprodutiva a partir dos 35 anos, principalmente. E somado a isso, a gente vai tendo uma perda também da qualidade dos nossos óvulos, principalmente a partir daí. Apesar disso, olha aí, mundialmente está aumentando o número de mulheres que estão engravidando mais tardiamente. Inclusive, todo mundo viu aí, Brasília é um destaque nisso, né? Pois é. Brasília é um destaque, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que mulheres em Brasília têm engravidado mais tardiamente. E a gente não pode esquecer a característica da nossa capital, que ela traz pessoas para concurso, né? Então, muitas mulheres investindo em estudo, no concurso, depois estabilidade da sua vida profissional e, por fim, elas vão para gravidez. E aí, nisso, assim, tem uma série de desafios que têm ser pensados antes, durante e depois, né? Como é que é esse tratamento, assim, essa busca que tem que ser feita antes? Vamos começar do antes, assim, antes dessas mulheres, assim, como eu fiz um pouquinho disso, né? Quando bateu 35, a gente falou, eu, meu marido, meu pai do céu, e agora? E aí a gente começou a fazer alguns testes básicos. Isso porque eu já tinha marido, assim, eu e ele, a gente já tinha, estava junto há 7 anos, a gente estava nessa negociação de ter filho, como é que vai ser, quando é que vai ser. Mas tem algumas mulheres que têm que fazer esse planejamento mesmo sem ter um marido, porque algumas amigas minhas, 2 decidiram ser mães solo, assim. Então, assim, como é que é esse planejamento? Então, começa pela questão emocional, né? Porque imagina assim, nossa, eu demorei tanto tempo, tô com 40 anos de idade e, poxa, eu acho que eu esqueci desse lado que para mim é tão importante. E agora? E agora se eu não conseguir engravidar? Então, muitas vezes a gente vê um estresse emocional muito grande da mulher e do casal nesse aspecto. Porque aí tentam 6 meses, tenta 1 ano, nada acontece, e agora, para que rumo que a gente segue? Se a gente busca alguma alternativa de tratamento reprodutivo, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, mas se eu não quero, o tempo está passando. Então, assim, é uma angústia emocional. É mesmo. E nisso reflete, inclusive, a autocobrança. É mesmo. De que, poxa, eu deveria ter feito isso antes. Então, muitas vezes, eu recebo mulheres já grávidas, inclusive, e elas ainda estão vivendo esse pré. Ou seja, nossa, doutora, a necessidade que elas têm de começarem a nossa conversa justificando por que engravidaram aos 42 anos, aos 45 anos. E, na verdade, isso é muito mais um motivo para ela dizer assim, não, eu
sei que eu hoje tenho condições de engravidar aos 42, né? Então, mas eu tento mostrar esse lado para elas, mas no interior há um sofrimento muito grande. Há um sofrimento, há um medo. Nossa, mas assim, como é que vai ser minha vida? Porque, e agora, será que eu vou ter energia aos 42 anos, aos 45 anos, aos 50, como é o caso, né, dessa paciente, 53 anos, é o primeiro filho dela. E será que eu vou ter energia? Mas, ao mesmo tempo, Bárbara, é um medo do que está por vir. Nossa, eu consegui engravidar aos 45 anos, doutora Silândia, mas eu tenho medo de não dar certo. Nossa. Imagina o sonho que eu guardei por 45 anos e, de repente, não conseguir prosperar a gravidez. E a gente sabe que sim, em mulheres gestantes 35 mais, elas têm mais chance de abortamento. Uhum. Apesar de que eu sempre digo que, uma vez que você engravidou, não pode pensar que vai dar errado. Senão, já começa mais estresse daí. Ainda. Então, do lado do obstetra, sim, tem que ter uma atenção maior e uma conversa, um diálogo muito leve sobre isso. Mas as perdas gestacionais são mais comuns. As alterações, as possíveis alterações do neném são mais comuns. E as complicações maternas na adaptação à gravidez também são mais comuns, né? Então, a gente tem uma série de condições que a gente precisa compreender como é que é o estado de saúde daquela mulher, quais são todas as mudanças da gravidez que podem se somar a alterações de saúde prévias ou elas simplesmente aparecerem durante a gravidez. Então, por exemplo, a gente já conversou aqui que a doença hipertensiva é uma condição, né, durante a gravidez que é sempre muito preocupante. Essas mulheres têm uma chance muito maior de doença hipertensiva da gravidez, elas têm uma chance muito maior de diabetes gestacional, elas têm mais chance de parto prematuro, elas têm mais chance de parto operatório pela somatória de fatores. Elas têm mais chance de bebês pequenos ou restritos, que a gente chama, ou seja, aquele bebê que ele não conseguiu intraútero atingir o potencial de crescimento delas. Ou seja, é um pré-natal diferenciado. Que um pré-natal que demanda uma atenção de apoio emocional, de avaliação clínica mais rotineira, de realização de vários exames de forma mais rotineira do que numa gravidez saudável aos 30 anos de idade, por exemplo. Olha só, tem toda essa ida maior no consultório, esses exames cada vez mais aproximando, né? E aí imagina também durante o parto também, como é que tem diferença, assim, 35 mais tem chance maior de cesárea, a taxa de parto normal é igual? Como é que é na hora do parto? Isso não interfere? Não é uma contraindicação só pela idade ela tentar um parto vaginal. Tudo bem? Por exemplo, sábado, anteontem, eu tive uma paciente que tem 41 anos e ela teve um parto vaginal e tudo certo. Então, os últimos partos que eu fiz essa semana, só foi essa cesárea aos 53 anos, mas 40, 41, 38 anos, todo mundo foi para um parto vaginal. E muitas vezes, essa via de parto vaginal, ela é inclusive muito positiva para a gente. Por quê? Porque imagina que aos 40 está recebendo o primeiro filho e eu quero acelerar o processo para o segundo filho. E ela não estando operada, isso pode ser um benefício. Porque o intervalo entre um parto vaginal e outro, ou seja, ela teve um parto vaginal, ela pode engravidar assim que ela voltar a menstruar. Não tem uma limitação em relação a isso. Do contrário, cesárea quanto tempo? Num procedimento cirúrgico, a gente orienta que a paciente espere, em média, 1 ano para ela engravidar. Por quê? Porque tem um processo de cicatrização do útero, né? Então, em média, 1 ano. Então, se eu tenho uma mulher que ela está tendo o primeiro filho aos 39 e ela tem anseio pelo segundo filho, estando tudo bem com ela e com o seu bebê, a gente, inclusive, estimula que ela tenha parto vaginal. Mas a gente tem sempre que lembrar que a via de parto melhor é sempre a mais segura. E nessas mulheres, como eu disse, nós podemos ter mais intercorrências maternas e você fetais. Já passou por tudo isso, já conseguiu ter imagina, uma mulher com 53 anos. Isso. Eu sei que mas assim, eu tô mais de 50, tô realizando meu sonho de primeiro filho, com 53 anos. Eu vou arriscar um parto normal que a gente sabe que pode ter uma complicação maior para ela, para o bebê. É muito em jogo, né? Tem que avaliar tudo isso. A condição da mãe, se a mãe tem pressão alta, se não tem. Exato, é uma somatória de fatores, né? Na verdade, quando a gente fala em risco de parto,
Não pode se ter a ideia de que a cesárea não tenha risco, Claro. mas ela é o parto mais controlado. Eu acho que essa é a expressão mais adequada, é o parto mais Perfeito. controlado. Então, é ali no pré-natal que nós vamos decidir qual vai ser o melhor desfecho. Mas, independente da via de parto, o emocional continua. Por exemplo, essa minha paciente de 53 anos, eu já liguei para ela hoje, porque ela recebeu alta ontem, e normalmente são mulheres que vão para casa cheias de informações, mas com medos muito intensos. E hoje, quando eu liguei para ela, ela disse, doutora Silândia, a gente não está dormindo, a gente não pisca o olho, a gente está olhando o neném o tempo inteiro. Por quê? Porque são bebês, claro, todos os bebês são preciosos, mas nesse contexto é de uma preciosidade indescritível. Há um medo, nossa, meu primeiro filho, imagina, os 53 já foi assim, a mega-sena acumulada da virada do ano, que não existe, né? Assim que eu brinco, assim, essa é a mega-sena acumulada da virada do ano, que não existe mega-sena acumulada da virada do ano, mas para ela é isso. Então, assim, eu não posso neste momento, depois de toda a longa jornada que eu enfrentei, correr nenhum risco. Então, os medos, eles continuam, as inseguranças, eles continuam. Então, na verdade, o nosso acompanhamento pré-natal continua muito de perto. Porque, inclusive, essas mulheres, elas têm mais chance de transtornos emocionais pós-parto. Depressão pós-parto, por exemplo, é mais comum nos extremos de vida reprodutiva. Então, o impacto da mudança dos hormônios é muito maior numa mulher de 45 anos, no pós-parto, do que numa mulher mais jovem. Então, a gente continua fazendo um acompanhamento muito de perto dessas pacientes e é preciso que hoje, na realidade que nós temos mundialmente, a gente conversar sobre isso. Porque o que eu percebo também é que muitas mulheres nessa faixa etária mais adiantada, elas têm vergonha de falar sobre a gravidez, porque elas não querem ser julgadas, elas não querem ser questionadas, elas não querem ser interrogadas de como é que você conseguiu engravidar. Isso é péssimo. Para uma mulher que está vivendo a gravidez com 47 anos, alguém chegar e falar para ela, como é que você conseguiu? Não, se ela quiser falar, ela fala, mas ela não precisa ser interrogada para isso, porque é uma coisa muito íntima, é muito pessoal para ela. Então, às vezes é preciso se falar mais sobre isso, para que essas mulheres realmente elas se sintam acolhidas, elas se sintam mais amparadas e elas saibam que elas não estão sozinhas nesse barco. Que o mundo, a realidade mundial é essa também. Agora. E olha, você ouvinte, se você encontrar uma mulher exatamente isso, com mais de 45, mais de 40, não importa, assim, não fazer e não jogar seus filhos. Mas você não tem medo de ficar mais velho e não conseguir criar? Você não tem medo de não dar conta de energia? Pelo amor de Deus, a gente já tem muito medo para vocês colocarem outros medos na nossa cabeça. Então, é a sociedade como um todo acolher essa mulher, assim, a família, amigos, e você, se por acaso conhecer assim, sem interrogatório, sem botar medo na cabeça dos outros, porque como a doutora Silândia disse, que eu adorei. Começa com essas questões psicológicas mesmo. Nesse antes, nesse durante e nesse depois. E depois. É um contexto especial, é um contexto que demanda que, de fato, como eu falo, a gravidez ela é uma responsabilidade social também. Então, que essas mulheres sejam mais acolhidas, que elas sejam mais amparadas, que as pessoas realmente evitem esses questionamentos e, do contrário, elas deem apoio, porque muitas dessas mulheres, inclusive, engravidam de mais de de gêmeos. Eu tive uma gravidez espontânea aos 49 anos de idade, trigêmeos. Ai, Jesus. Então, vem a primeira pergunta, você planejou essa gravidez? Ai, meu Deus, você queria mesmo engravidar? Olha só, gente, essa é uma pergunta que realmente não deveria ser feita para ninguém, muito menos para um paciente, para uma grávida, depois dos 40 anos, né? Imagina, é muito delicado isso, tá? Então, recado do dia, mulheres estão engravidando mais tardiamente, não necessariamente porque elas escolheram isso, mas porque a vida as levou para esse caminho, que uma vez decidindo engravidar, elas demandam uma atenção especial, um acompanhamento especializado e um suporte emocional para viver da melhor forma a gravidez, o parto e o pós-parto. Ai, eu amo essa mulher. Doutora Silândia Amaral, muito obrigada mais uma vez pela sua ajuda aqui, pelos seus conhecimentos, pela sua informação e vida longa para esta sua paciente de 53 anos mais, que teve filhotinho agora, e muita saúde e força pro casal e pro baby também. Obrigada a vocês.